biomarcadores para a doença de Parkinson. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Esse vai ser um vídeo um pouco mais denso, um pouco mais científico e imperdível para quem gosta de saber as principais novidades em relação às pesquisas na área da doença de Parkinson. Para que vocês possam acompanhar esse vídeo sem ficar perdidos, eu preciso que vocês tenham na cabeça dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o que diabos é um biomarcador. Biomarcador é o nome que a gente dá para um exame que é capaz de detectar uma doença. Basicamente é isso. Alguns biomarcadores, além de detectar a doença, ou seja, além de fazer o diagnóstico, também são capazes de detectar a evolução dessa doença. Se essa doença está mais grave ou menos grave, se o tratamento está fazendo efeito, se não está fazendo efeito. E não precisa ser nada muito rebuscado. Por exemplo, a medida do açúcar no sangue, a glicemia de jejum, é um biomarcador para o diagnóstico de diabetes. Ele é um exame que me permite diagnosticar se tem ou se não tem diabetes e que me permite dizer se o tratamento para diabetes está sendo eficiente ou não. Pronto, vocês já sabem o que é um biomarcador. Agora vamos adiante. O segundo conceito mais técnico que eu preciso que vocês tenham em mente é sobre a proteína chamada alfa-sinucleína. Essa é uma proteína, o nosso corpo ele é feito de diversas proteínas, os tijolos da nossa composição. Essa proteína chamada alfa-sinucleína é uma proteína que todos nós temos no nosso corpo, especificamente nos nossos cérebros. Ela é uma proteína fundamental na composição dos nossos neurônios. Proteínas, mal comparando, são como origamis, aquelas dobraduras que a gente pode fazer com papel, que no fim das contas assumem um formato. Dependendo da forma que você dobre o papel, ele vai virar um passarinho, ou ele vai virar um barquinho, ou ele vai virar um avião de papel. Se você faz a dobradura errada, aquele papel não vai assumir a forma que você quer e não vai ter a função que você quer. Proteínas são muito parecidas com isso. Então, todas as proteínas do nosso corpo, elas têm um formato tridimensional. Se a proteína, ela se dobra de forma anormal, ela não chega no formato tridimensional que eu quero e ela não consegue fazer a função dela. E é mais ou menos isso que acontece na doença de Parkinson. A gente já sabe que na doença de Parkinson, não se sabe exatamente por quê, mas há uma formação anormal dessa proteína alfa-sinucleína que se dobra de uma forma errada, não consegue exercer a sua função e, além disso, acaba grudando uma na outra, se aglomerando e a célula não consegue jogar isso para fora. Esses são chamados corpos de Levy. E nós já sabemos que o acúmulo desses corpos de Levy, ou seja, essas proteínas alfa-sinucleínas mal dobradas e aglutinadas e juntas, é o marcador patológico da doença de Parkinson. O problema é, a gente só consegue de fato ver esse marcador patológico uma vez que a gente analisa os cérebros do paciente depois que ele morre. Por isso que hoje em dia a gente diz que o diagnóstico de certeza de doença de Parkinson só pode ser feito após o falecimento do paciente, porque de fato a gente só tem tecnologia para ver esses aglomerados de proteína depois que o paciente morre e o patologista pega um pedaço do cérebro do paciente, coloca no microscópio e consegue ver esses acumulados agregados de proteína. Atualmente, o diagnóstico de doença de Parkinson que a gente tem disponível em vivo é um diagnóstico clínico, ou seja, ele ainda não é baseado em nenhum resultado, seja de exame de imagem, seja de exame de laboratório. Ele é baseado em critérios clínicos que o neurologista vai aplicar, de preferência o neurologista especialista em distúrbios de movimento, e vai levar em consideração a história daqueles sintomas, quando eles começaram, como eles estão evoluindo, e principalmente vai tirar dados do exame neurológico, aquele exame que o médico faz no paciente durante uma consulta médica. Esses dados todos é que hoje nos dão um diagnóstico de maior certeza da doença de Parkinson. Mas esses critérios diagnósticos, por melhor que eles sejam feitos, até mesmo quando eles são aplicados por um neurologista especialista em distúrbios de movimento, eles têm os seus pontos fracos. Então eles não têm 100% de sensibilidade, nem 100% de especificidade, como, enfim, nada na vida tem. E eles são muito falhos em identificar a doença de Parkinson antes dos primeiros sintomas, né? Então, para a gente ter hoje em dia o diagnóstico de doença de Parkinson, o paciente já tem que ter parkinsonismo. Ele tem que ter uma combinação de bradicinesia, que é aquela lentidão de movimentos, com rigidez das articulações e ou tremor de repouso. Mas a gente já sabe que a doença de Parkinson começa muito antes disso. E nesse período, que a gente chama de período prodrômico, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em fechar o diagnóstico de doença de Parkinson.
Além dessa limitação de não conseguir diagnosticar casos muito precoces da doença de Parkinson, os critérios clínicos às vezes têm uma limitação grande na hora de diferenciar a doença de Parkinson de outros tipos de parkinsonismo, como por exemplo a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva, a demência por corpos de Levy ou a síndrome córtico-basal. É possível fazer essa diferenciação quando essas doenças estão mais avançadas, mas lá no iniciozinho do quadro clínico é muito difícil às vezes diferenciar essas doenças. Esse foi o caso do ator Robin Williams, que recebeu o diagnóstico de Parkinson, faleceu com esse diagnóstico, mas era demência por corpos de Levy. Então nós de fato precisamos de melhores biomarcadores para nos auxiliar no diagnóstico de doença de Parkinson. Nada vai ser 100% perfeito. A gente provavelmente, nós médicos, vamos ter que ainda juntar várias informações para fazer o diagnóstico, mas a gente ainda precisa de melhores ferramentas. Por exemplo, na doença de Alzheimer, que também é uma doença que acontece pelo acúmulo de uma proteína normal, é outra proteína, mas é o acúmulo de uma proteína normal. Já existem alguns testes que podem ser feitos no líquido da espinha, o líquido cefalorraquidiano, que podem ajudar a gente a diferenciar a demência pela doença de Alzheimer de outros tipos de demência. E foi-se tentada essa mesma técnica para tentar ajudar a gente no diagnóstico de Parkinson e de diferentes outros parkinsonismos, mas apesar de serem duas proteínas neurológicas alteradas, o teste que funciona para a proteína do Alzheimer não está funcionando para a proteína da doença de Parkinson e já foi testado em vários estudos. Existem alguns resultados um pouco animadores, mas ainda muito longe de serem usados na prática clínica. Mas nem tudo é má notícia. A Michael J. Fox Foundation é uma fundação que foi criada pelo ator Michael J. Fox, que tem doença de Parkinson e que levanta muitos fundos para pesquisa na doença de Parkinson. Essa associação, durante muitos anos, vem coletando dados de pessoas de diversos locais do mundo com diagnóstico de doença de Parkinson e outros parkinsonismos, além de dados de pessoas que não têm esse diagnóstico, e tem coletado também líquido cefalorraquidiano, líquido da espinha dessas pessoas, para montar um grande banco de dados, para com esse banco de dados tentar descobrir ou encontrar um biomarcador para a doença de Parkinson. Mas eles estavam tendo muitas dificuldades técnicas em relação a isso. Como enxergar essa proteína normal no cérebro das pessoas? Até que eles começaram a olhar para outro tipo de doença, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é chamada por aí de doença da vaca louca. Essa doença é uma doença priônica, é uma doença basicamente causada por uma proteína anormal. E essa proteína anormal tem uma função específica que eles usaram a favor do teste diagnóstico, que é uma função em que a proteína normal, quando ela encontra proteínas normais, ela faz com que essas proteínas normais virem anormais. E isso vai dando continuidade à aglutinação e à junção desses aglomerados de proteínas anormais. E eles falaram, será que isso também pode ajudar a gente a identificar a alfa-sinucleína anormal e, portanto, nos ajudar no diagnóstico de Parkinson? E foi aí que surgiram os ensaios de semeadura. Como é que esses ensaios funcionam? Eles pegam uma amostra de um tecido biológico qualquer que contenha alfa-sinucleína doente e misturam isso com uma amostra de alfa-sinucleína saudável. E aí eles medem a taxa de conversão da saudável para doente. Porque se eles notarem qualquer conversão, quer dizer que naquela amostra tinha sim a proteína doente. Portanto, é uma amostra positiva para uma alfa-sinucleína doente, o que pode ser positivo para os diferentes tipos de parkinsonismo. E mais ainda de uma forma um pouco rudimentar, mas eles têm conseguido diferenciar casos de doença de Parkinson com os casos de atrofia de múltiplos sistemas, baseado na velocidade e na amplitude dessa conversão. O artigo mais importante até hoje já publicado sobre isso foi publicado em 2023 pela revista Lancet Neurology. Esse artigo mostra os resultados desse estudo da Michael J. Fox Foundation, em que eles conseguiram uma sensibilidade de 98,6% quando eles juntaram esse teste de semeadura, esse ensaio de semeadura, com aqueles pacientes que tinham perda de olfato, que é um marcador muito importante para o diagnóstico. Atualmente, para a doença de Parkinson e outros parkinsonismos, essa técnica é muito mais bem desenvolvida utilizando o líquido cefalorraquidiano, o líquido da espinha, que é um líquido de relativo fácil acesso, mas é uma coleta um pouco chatinha, que envolve uma
uma punção lombar. Não é tão fácil, por exemplo, quanto um exame de sangue, mas já existem outros grupos tentando utilizar essa técnica em amostras de sangue e em amostras de pele. Uma pequena biópsiazinha de pele é muito mais confortável para o paciente do que uma punção lombar. Mas essas técnicas em outros tecidos biológicos ainda estão engatinhando. Mas vamos lá, em termos práticos. O que esse achado muda na minha vida, na vida daquelas pessoas que já convivem com doença de Parkinson? Se a pessoa já tem um diagnóstico de doença de Parkinson, esse achado hoje não vai mudar muita coisa. Mas lembrem-se, esse achado ajuda a gente a diagnosticar pessoas com doença de Parkinson muito mais precocemente do que a gente consegue fazer hoje em dia. Por que isso vai fazer muita diferença? Não vai fazer muita diferença hoje na nossa prática clínica, porque hoje a gente ainda não tem uma forma de evitar que aquela pessoa desenvolva a doença de Parkinson no futuro. A gente vai falar para ela fazer exercício, para ela evitar agrotóxicos, mas a gente não tem nenhum remédio. Toma isso que você não vai desenvolver doença de Parkinson. A gente ainda não tem isso. Então hoje, em termos práticos, não existe uma grande vantagem de eu fazer o diagnóstico da doença de Parkinson num período pré-motor que eu não consigo fazer nada de diferente pela pessoa. Mas isso é extremamente importante na área de pesquisa para a cura da doença de Parkinson. Até hoje a gente ainda não encontrou uma cura para essa doença. E olha que não foi por falta de pesquisa, porque essa é uma das doenças que mais recebe investimentos no mundo inteiro. É que o problema realmente é muito complexo. Por isso que a gente ainda não achou uma solução. Agora, será que o problema são os remédios que a gente tem testado até hoje? Ou será que é um problema de timing? Ou seja, hoje a gente inclui nos trabalhos para pesquisa da cura pacientes que já têm a doença de Parkinson clinicamente estabelecida, que já têm os sintomas todos da doença de Parkinson. Mas e se a gente pudesse incluir os pacientes muito antes desses sintomas aparecerem? Será que, neste período, esses remédios que a gente já tentou e foram negativos, será que nesse período, será que eles não seriam positivos? E isso vale, inclusive, para medicações que a gente vai testar daqui para frente. Então, a descoberta desses biomarcadores foi, sem sombra de dúvida, um acontecimento extremamente importante. Isso é algo muito novo, muito recente, que obviamente a gente tem que ver com cautela, como todas as descobertas que a gente tem na medicina, mas parece ser uma coisa extremamente benéfica no futuro da pesquisa da doença de Parkinson. Bom, esse é um assunto um pouco complexo, espero que eu tenha conseguido explicar direito. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, manda o vídeo para essa pessoa e, claro, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!